Olá, queridos irmãos, mais uma vez aqui com cada um de vocês. Um prazer imenso estar podendo trazer aqui um estudo onde nós iremos continuar, estaremos falando sobre o estudo que começamos sobre o dom de línguas. Então, antes de mais nada, eu gostaria de convidar os irmãos a fazermos uma oração para pedir a direção do Espírito Santo. Senhor, nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor nos guie, nos dirija, para que possamos, ó Pai, trazer ao conhecimento dos irmãos aquilo que o Espírito Santo tem para nós, ó Pai. Que nada seja fora da Tua palavra, mas que em todas as palavras ditas, o Espírito Santo esteja conduzindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, dom de línguas, o tema de hoje, dom de línguas, parte 2. Nós estaremos falando um pouco sobre de que forma nós devemos falar o dom de língua. Então, vamos entrar aqui nos textos bíblicos. Irmãos, vamos começar em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 39. Diz assim, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar, e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então a pessoa que vê um versículo desse, ela vai logo pensar, tá vendo? Não proíba falar em língua. Então nós podemos falar em língua no altar, nós podemos orar em línguas e tudo mais. Querido, é verdade. Nós não podemos proibir ninguém falar em língua. E eu acredito que a pessoa que acompanhar os nossos 3 vídeos, parte 1, agora a parte 2, e nós teremos ainda a parte 3, vai entender aquilo que nós queremos trazer para o conhecimento dos irmãos. E de forma alguma seria impossibilitar alguém de falar em língua. Então nós não podemos proibir uma pessoa de falar em língua, de forma alguma, porque isso é um dom e isso é o Espírito Santo que move e que dirige. Agora, tudo tem que ser feito de que forma? Ordem e decência. Querido, a questão é como eu devo falar em língua. Eu posso falar em língua numa pregação? Eu posso falar em língua orando em cima do altar? Nós entendemos que não. Nós entendemos, nós instruímos os irmãos da igreja, da nossa igreja, nós instruímos os pastores da nossa igreja que isso não deve ser feito. E se você tiver um pouco de paciência e acompanhar nesse vídeo, eu vou te mostrar o porquê, te trazendo os versículos bíblicos que nos faz pensar dessa forma. Se você tiver um pouco de calma, é isso que eu te peço, paciência, você vai entender por que nós pensamos dessa forma. De forma alguma, o nosso intuito é falar mal de quem pensa diferente, de forma alguma. Todos têm o direito de pensar diferente, de agir diferente, mas nós temos o direito também de explanar, de trazer aquilo que nós entendemos da palavra de Deus. Então, o não proibais em falar em língua, nós entendemos que significa o quê? Que toda aquela pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela falará em língua. E não cabe aos pastores das igrejas proibir, falar não fale em língua. Agora, nós vamos entender que esse falar em língua é nós e Deus. Não é correto eu subir no altar da igreja durante uma pregação e eu começo a falar em línguas. Isso não é o que a Bíblia ensina. Isso não é. Mas não vou me alongar em minhas palavras e quero entrar já nos textos bíblicos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19. Diz assim, todavia, na igreja, prefiro, olha só, falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar do que falar 10.000 palavras em uma outra língua. Irmão, o apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte, vou resumir aqui. Ele prefere falar 5 palavras na língua que os irmãos conhecem, aqui no nosso caso no português, do que 10.000 palavras em qualquer outra língua, que seja dos anjos, que seja língua dos homens. Do que adianta eu chegar aqui no culto hoje e falar muitas palavras em inglês ou em língua dos anjos? Ninguém vai entender. Mas vale 5 palavras em português para a compreensão da igreja. Você entende? Quando eu oro em português, quando eu prego em português,
para o brasileiro, ele me entende, ele me compreende. Agora, quando eu oro em qualquer outra língua, quando eu prego em qualquer outra língua, se não há intérprete, eles não irão entender. Vira uma confusão. Então, nós precisamos ter o entendimento. Isso é ordem e isso é decência. Continuando, versículo 23. Vamos resumir aqui, ó. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Querido, então veja só. Se entra um irmão novo na igreja, uma pessoa, e ela vê ali a igreja orando alto em língua, o pastor ora no altar, o pastor prega em língua, aquela coisa toda, não haverá salvação para aquela pessoa, porque ela não está entendendo. A questão aqui do apóstolo Paulo é que tem que ter entendimento daquilo que está sendo falado. Então, para via de regra, se há alguém falando em língua estranha no altar, é necessário que haja intérprete. Se não há intérprete, então nós não podemos falar. Não podemos, temos que orar nós e Deus. Se eu sou um pastor e eu estou com o microfone na mão, em cima de um altar, eu tenho que orar na língua conhecida, no português, querido. Senão a igreja não entende o que eu estou falando. Senão o indouto, aquele que entrar novo, que não conhece nada do evangelho, não vai entender. Ele vai olhar e vai dizer, poxa, aqui é a igreja de louco, eu não estou entendendo. Ah, mas você está proibindo falar em língua. Não, ora você e Deus. Você e Deus no seu lugar, ora, fala com Deus em língua à vontade. A oração inteira em língua. Você pode falar com Deus, não há problema. Mas no altar não há uma indicação bíblica. Não há. Eu vou fazer uma pergunta aqui só para você pensar e refletir. Os apóstolos, quando eles iam pregar, eles pregavam numa língua desconhecida ou na língua conhecida da igreja? Numa língua conhecida. Então, quando a gente vê o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, qualquer outra pessoa no Novo Testamento, quando eles iam orar, eles oravam como, querido? Numa língua conhecida. Quando eles estavam na igreja, era tudo entendido. Nada ficava de forma obscura. Por quê? Porque a língua é algo que tem que ser uma língua que se entende, a não ser quando se há intérprete. Né? Aí, se há intérprete, tudo bem, mas ainda vou dizer o seguinte, tem que ser uma pessoa, um intérprete, que realmente está na presença de Deus. Não é verdade? Não vamos pegar qualquer pessoa, colocar aqui e falar, olha, esse é o maior intérprete. Não, como que é a vida dele? Ele tem frutos para com Deus? Quer dizer, não é qualquer um que vai entrar ali e se colocar de intérprete e falar na carne. Tem que ser algo espiritual. Se há intérprete, glória a Deus. Se não há, fique entre você e Deus, querido. Aí você vai na igreja, o pastor ora em língua e línguas, edifica quem? Não edifica a igreja, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Aí eu prego com um monte de revelação ali em línguas. Do que adiantou, querido? A pessoa tem que ouvir o português aqui no Brasil, que é a língua que se entende. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, falar em língua você e Deus, você pode falar à vontade. Não há problema algum. Continuando aqui, versículo 27. 1 Coríntios 14, 27. Diz assim, ó. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar de 2 e no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Acabou. Isso aqui é a orientação do apóstolo Paulo, querido. Se quer falar em língua, junta 2, 3 na igreja. Talvez você e tua esposa, você e teu marido, você e teu filho, você e tua família. Dê as mãos na hora do louvor, na hora da oração e fale em língua. Mas tem que ter intérprete aqui. Ah não, pastor, não há intérprete. Então, o que o apóstolo Paulo falou? Fale você e Deus. Acabou, é isso que a gente crê. Então, é você e Deus. Se você não tem intérprete, então é você e Deus. É você e Deus. Então não adianta eu chegar no altar e começar a falar em língua, não vou edificar a igreja. E não é nenhuma instrução bíblica que eu faça isso. Pastor, tem gente que faz. Nós não vamos se opor a eles. Mas não é uma orientação que o apóstolo Paulo trouxe para a igreja. Amém? Não é uma orientação. A orientação é que eu fale eu e Deus. Para edificação própria. Então,
a gente até falou no vídeo 1, na parte 1, né, no primeiro vídeo. Quando nós falamos línguas estranhas, língua dos anjos, como alguns conhecem, é para edificação minha. Agora, quando eu falo outros idiomas, que o Espírito Santo também dirige dessa forma, aí é para a evangelização da palavra de Deus, do Evangelho. Então, se eu vou falar em outra língua, tem que ter um intérprete. Ou então, que fique entre eu e Deus. Amém? Vou ler aqui mais um versículo. Versículo, já li o 28, né? Olha só. O que fala em línguas edifica a si mesmo. Olha 1 Coríntios 14, 4. Diz assim, ó, versículo 4. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Então, o dom de língua é para edificação própria. Então, quando eu estou na igreja orando em língua para todo mundo me ouvir, ali com o altar, em cima do altar, alguns pastores fazem isso, não é a orientação da palavra de Deus. Porque eu estou me edificando e as pessoas que estão me ouvindo não estão entendendo. Então, eu comparo, já vou encerrar aqui, mas eu comparo o dom de línguas, as línguas estranhas, como o alimento, a comida que a gente come. Então, veja só, eu vou te fazer uma pergunta. A comida, é boa a comida? É bom se alimentar? Claro que é. Todo mundo tem que comer, não é verdade? É muito bom comer, até para a nossa sobrevivência. Agora eu te pergunto, se você comer demais, o que acontece? Se você comer demais, você vai fugir o padrão, o método correto. Vai acontecer o quê? Você vai ficar doente, você vai engordar, você vai ficar obeso, você vai ter problema de pressão, problema de colesterol, diversos problemas você vai ter. Você sabe disso, você sabe. Não precisa ser médico para saber. Então, se você tem que comer, porque comer é bom, é saudável, mas dentro do padrão. Você não pode fugir do padrão. Falar em línguas é a mesma coisa. Você deve falar em línguas, mas dentro do padrão. E qual que é o padrão? O padrão é que você ore em línguas, você e Deus. Que você não faça isso em cima do altar, que você não faça isso para toda a igreja te ouvir. Porque a edificação é sua. Edificação sua. Não, eu quero edificar a igreja. Então você precisa de um intérprete. Se é que você vai orar em língua. Agora, irmãos, por que você não traz a sua oração não seja feita em português? Por que não? Faça em português. Os apóstolos, quando pregavam na língua, no grego, pregavam na língua de origem. Não precisava pregar em outra língua, irmão. Não precisava. Quando eles falavam em outra língua, era para a evangelização. O Espírito Santo movia daquela forma. E uma língua que os outros irmãos entendiam. Querido, nós não podemos fugir o padrão. Se é para falar em língua estranha, sou eu e Deus. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Agora, se é para edificação da igreja, se eu estou no Brasil, tem que ser em português. Em nome de Jesus. Para que não fuja o padrão. Porque quando fugimos do padrão, faz mal. É como alimento. Amém? Então fique com essa palavra, fique com esse estudo. E daqui a pouquinho nós teremos a terceira parte. Tá bom? Os perigos da língua estranha. E aí nós vamos abordar o que a gente já soube, que já aconteceu, o que vem acontecendo com a igreja, com algumas confusões por estar fugindo do padrão. Mas fica para o próximo vídeo. Obrigado por você ter nos acompanhado. Continue conosco. Em nome de Jesus, tá bom? Tchau, tchau, irmãos. Fique com Deus.